Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as mudanças da vida. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha, poderíamos ser patrocinados pela Graneiro, não poderíamos? Oh, Graneiro, paga nós. Quando eu terminar de editar o programa, eu vou mandar pra eles, né? Quem sabe eles patrocinam a gente, né? Quem sabe aí um dos nossos ouvintes que trabalha com marketing. Né? Por exemplo, eu mesmo, né? Faz um case, uns job. Pois é. Apresenta no TED Talks e pronto, né? Olha aqui, o programa fala sobre mudanças e você já deve ter reparado que mudamos tudo. Temos uma nova identidade visual. Olha aí, hein, Alexandre? Que coisa bonita. Estamos ficando chiques. Chiques. Temos capinhas novas, tudo com rosto novo. E quem fez isso, a gente já fez a propaganda, foi o Henrique, o Foca e a Marino. A gente pediu pra ele gravar rapidão aqui um áudio explicando. Então, ouve aí. Ô Henrique, o que é essa marca nova de Uma Conversa? E aí, pessoal? Aqui é o Henrique Marino, também conhecido como Foca, e o Pedro e o Alexandre me pediram para dar uma palavrinha de como é que foi trabalhar nesse projeto da nova marca e no visual do nosso podcast querido, né? Então, eu confesso que fiquei bem feliz quando eles estavam procurando alguém para trabalhar com isso. Eu já pensava também em oferecer meus trabalhos e as coisas acabaram se encontrando. E desde o começo eu quis muito apoiá-los nisso, porque sou um fã do programa, e passei a tentar achar uma maneira de identificar, evidenciar e ao mesmo tempo instigar usuários novos, possíveis usuários novos, ouvintes novos, através do desenho de uma marca, né? E eu comecei a trabalhar nesse projeto pensando que com um nome descritivo como Uma Conversa, seria legal se eu encontrasse adjetivos ou relações a esse nome, porque esse nome não só tinha uma força, um encaixe legal das palavras, mas ele também era um descritivo perfeito do que é o programa, né? Então, por um tempo eu acabei trabalhando em palavras-chave e comecei a descobrir que uma conversa era uma conversa cristã, uma conversa inteligente, uma conversa desafiadora, uma conversa divertida, uma conversa propositiva e, por fim, uma conversa iluminada. E quando eu cheguei nesse adjetivo iluminada, eu acho que tive certeza que eu tinha encontrado um ponto de criação. E em cima disso eu comecei a trabalhar imagens e tal, para criar algo que fosse bonito visualmente, mas que carregasse esse conceito da conversa iluminada. Então o resultado todo mundo está vendo aí nesse podcast, e eu espero que as coisas cresçam, que só melhorem para essa dupla aí que produz uma coisa que a gente gosta tanto, e sempre estarei disponível aí para ir ajudando com o que eu souber fazer, tá bem? Um beijo, um abraço e um aperto de mão a todos. É isso aí, tudo muda e hoje, para mudar um pouco, Alexandre, o jogo é seu. Pensando bem, a gente já mudou tanto, né, Pedro? Nesse tempo aí, desde o começo do Uma Conversa até agora. E só uma coisa não muda, a nossa preguiça de fazer os jogos. A gente inventou isso e agora tá mais de 70 programas. Quando a gente liga o microfone e pergunta de quem que é o jogo hoje? Não, verdade seja dita, de vez em quando vem a inspiração, a gente faz uma coisa mais bonitinha. Sim, é verdade. Mas de vez em quando é só mais o mesmo. E eu trouxe um teste da Capricho pra você, Pedro. É lógico. Retribuindo o último. E olha, preparando, quem sabe, para o próximo episódio, hein? E o teste é: qual o seu nível de conhecimento sobre o futebol feminino no Brasil? Ei, pronto. A gente tá gravando isso em época de Copa do Mundo Feminina, de futebol feminino, hein? E aí o Alexandre, que manja pra caramba de futebol tanto quanto eu,
Agora vamos ver então sobre o nosso nível de conhecimento de futebol feminino. Vai, eu sou o inquirido dessa vez, manda bala. Vai lá, então, a primeira pergunta. Quando aconteceu a primeira partida de futebol entre mulheres? Alternativa A, década de 10. Alternativa B, década de 20. Alternativa C, década de 30. Eu vou chutar 30. Eu vou chutar 10. 10? Porque, afinal de contas, inventaram o tal do futebol, Em jogaram 10? lá no campo, as mulheres também devem ter jogado seu futebolzinho. É que eu tava achando que era 30 o futebol. Mas eu vou 30, porque na minha cabeça é 30. Tá bom. Vamos lá, 30. Acabei de ver. Erramos. Foi na década de 20. Vamos lá. Próxima pergunta. Durante qual período brasileiro as mulheres foram proibidas por lei de jogar futebol? Entre 1901 e 1918, entre 1923 e 1931 ou entre 1941 e 1979? Eu acho que é entre 23 e 31. Certo. Porque tem a parada do voto que foi mais ou menos nessa época também. Eu vou de 1941, 1979. Sério? Assim, pensando que, de repente, ali num período... eu não sei justificar. Eu vou ficar só nesse chute maluco. Vai, eu vou lá 23 a 31. Tá. Errei. Nossa, mano. Olha aí, ó. Caramba, até 1979 a mulher não podia jogar futebol, que fim da picada. Era o machismo predominante aí, ó. Poxa, parabéns, hein? Ou seja Caramba. lá o que seja isso. Olha. Vamos lá. Terceira. Por que as mulheres foram proibidas de jogar? Agora vem o... Ai. Tem um erro e você tem um erro em cima do erro agora. É a alternativa A. Por que mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza? Porque o esporte poderia masculinizar o corpo da mulher? Ou porque o esporte poderia prejudicar a função reprodutiva do corpo feminino? Tá, louco. Ou D. Todas as alternativas anteriores. O nível de loucura é todas as anteriores, hein? Tamo juntão. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Valendo. Aê! Todas as... Mano, pra loucura, você defende tudo. Até a perda do Estado Democrático de Direito. Vamos em frente, Alexandre. Vamos lá. Na pergunta 4, em qual ano o futebol feminino foi regulamentado como uma modalidade esportiva? A alternativa A, 1981. Alternativa B, 1983. Alternativa C, 1987. Eu vou votar 87. Eu vou votar 81, que foi o ano que eu nasci. Vamos lá, 1, 2, 3, valendo. Errei. Erramos os dois. 1983. Ai, rapaz. Vamos lá, próximo. Pedro, você não sabe nada, hein? Nada. Muito menos eu. Vamos lá, pergunta 5. Quando aconteceu a primeira Copa do Mundo de futebol feminino? 1988, 1991, 1995. 91. Eu vou de 95. 1, 2, 3, valendo. Aê. Yes! Pedro acertou, mano. Aí, vamos lá. Sexta pergunta. Em que ano as jogadoras deixaram de jogar com a camisa masculina da seleção e ganharam uma feminina? Alternativa A, 2007. Alternativa B, 2011. Alternativa C, 2015. Eu acho 2015. Eu nem sabia que tinha isso aí. Eu vou colocar 2007. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Acertei, aí, meninão. Olha, o Pedro acertou mais uma na minha frente. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta 7. Marta é a maior artilheira da seleção brasileira, entre homens e mulheres. Uau! Com 98 gols, 116 gols, 135 gols. Essa eu não sabia, hein? Eu vou em 116.
Eu vou em 135, porque eu sou romântico. Vamos lá, 1, 2, 3 e... vai. Acertei, rapaz. O Pedro tá sabendo mais que eu. Olha, o Alexandre que nunca criticou o futebol. Mas eu gostei de saber que a Marta é a maior artilheira entre homens Mais e que mulheres. Pelé, hein? Marta é maior que Pelé. Vai. A pergunta 8ª. Quantas vezes Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo? A. 3 vezes. B. 5 vezes. C. 6 vezes. Eu acho que é... Eu acho que é 6 vezes. Eu vou de 5. Vai, 1, 2, 3 e... Vai. Yes, Alexandre! Poxa Já vida. posso trabalhar na ESPN. Já. Pode ser o menino do tempo. Vai. Hoje chove. Penúltima pergunta. Quem é a jogadora brasileira que mais disputou Copas do Mundo entre homens e mulheres? Essa é fácil. Marta, Cristiane ou Formiga? Formiga, que tá há mais de 40 anos. Aí, Formiga. Então, eu vou junto, que eu já deixei de ser bobo. Aí, ó, certo. Vai em mim que você não pega a subida, meu filho. Vamos lá. Última pergunta, Pedro, pra gente fechar esse massacre. Quantas... Isso, olha, depende da resposta, nós iremos ou não fazer esse programa de Copa do Mundo de Mulheres, hein? Isso vai nos credenciar ou não? Quantas Copas do Mundo de futebol feminino o Brasil já ganhou? 1? 2? Nenhuma ainda. Nenhum ainda, mas esse ano ganha. Eu Fé vou... no pai que o campeonato sai. Então, nenhuma ainda. Nenhum ainda. Puxa vida, é verdade. É verdade. Qual foi o seu resultado? Vamos ver. Com o patrocínio da Uninove aqui, hein? Vai, lê aí o seu. O meu deu Vem Copa, sabe tudo. Você está prontíssimo para acompanhar a seleção nessa Copa do Mundo feminina, hein? Aproveita e já dá uma aula entre tios irônicos para as amigas. Vai, Brasil. Parabéns. E você? O meu tá assim, ó. Que nível, hein? Ainda ficou longe de acertar tudo, mas essa é a razão perfeita para você aproveitar a Copa do Mundo de Futebol Feminino para se aprofundar mais no assunto e deixar de ser um macho escroto. Não, isso é... Isso não tá escrito. Não, isso não tá escrito. Chega, vamos pro tema, Alexandre. Vamos pro tema. Agora, vai ter o programa de futebol feminino? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Rezemos. Dependendo da capricha, a gente estuda um pouco mais. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Para calar os críticos que dizem que a gente não lê nada da Bíblia, aí, hein, Alexandre? Catolicíssimos. Aí nós ouvimos um trecho do livro do Eclesiastes, em específico esse trecho famosíssimo presente no capítulo 3. Bom, o Eclesiastes é o livro mais existencial que tem, eu acho, né? Eu acho. E se você ouvir esse texto sem essa referência de que é o livro do Eclesiastes, se você não conhecia, você poderia dizer que era uma poesia. Existencialista até, né? Poderia dizer que é um texto de Sartre, de Simone de Beauvoir.
Olha aí. Olha, Alexandre, esses nomes proibidos aí, hein? Mas não é. É Eclesiastes. Pois é, tudo tem seu tempo e sua hora. E dentro daquilo que é a sabedoria judaica, eu acho que esse livro até se destoa bastante, não é, Alexandre? Porque o modo de construção é diferente, ele tem um quê mais filosófico. Não que o judaísmo, uma hora, não tenha tido influência direta da filosofia helênica, não é isso. Mas isso dá um programa, hein? Dá, com certeza. Mas há ali uma forte influência de um pensamento filosófico mais helênico, mais grego, né? E na verdade, Pedro, assim, nas minhas investigações aí, pelo que eu tenho aprofundado nesses temas, é muito difícil você separar esse caldo cultural que existe ali entre semitismo, helenismo, a própria, que está se falando muito hoje da filosofia quemética, né, de Kemet, que era o Egito. Na verdade, o pensamento está circulando ali em todos esses lugares. E eu acho que o Eclesiastes, também conhecido como Qohelet, traz bastante disso. E é conhecido como um livro sapiencial, né, da literatura sapiencial da Bíblia. Talvez por isso que é tão próximo assim da filosofia, do pensamento, eu diria, sapiencial para além do judaísmo. Eu acho que foge bastante do estilo, porque a formulação sapiencial judaica, ela vai muito mais daquilo que a gente chama de midrash, não é, Alexandre? Que são as histórias que carregam um significado. Isso é muito mais forte no judaísmo, não é? Aquilo que são os contos, olha, eu sou muito babaca aqui, né? Os Cautionary Tales, né? Os contos com moral da história. Essa é a formulação correta do judaísmo, né? Não é que é a correta, mas é a mais corrente, não é? Você pegar ali uma história e aquilo que é o sentido da história, a moral, ali contém um ensinamento. Esse tipo de discurso, como o Alexandre disse, é sapiencial, lógico, porque há uma série de livros sapienciais aí que também tem esse estilo de midrash. Midrash é historinha, não é? Acho que a gente pode resumir de maneira bem pobre assim, mas esse não. Ele tem formulações, ele tem aquelas frases sapienciais. Interessante. Eu lembro que no Heliópolis, uma vez, a gente fez ali uma vigília de leitura. Enquanto líamos esse livro, nossa, as pessoas ficavam assim, como se descobrissem um outro jeito. Porque, de fato, se você vai se aprofundar, é uma literatura diferente, né? Sim. E aí, você, dentro da Bíblia, o que mais se parece com Eclesiastes? O próprio Eclesiástico, para nós católicos, também o livro da sabedoria, e os provérbios. Porque seja o Eclesiastes, seja os provérbios, seja o livro da sabedoria, tem um quê de reunir a sabedoria que estava solta na boca do povo, né? Sim. E isso é bonito também, porque para além da historinha, para além de uma formulação, seja narrativa, seja teológica, tem essa teologia e essa sabedoria no livro do Eclesiastes e nesses outros que eu citei, que é um pouco o que roda na cabeça das pessoas, que todo mundo intui de uma forma ou de outra. E esse trecho do capítulo 3 que o Pedro citou, tem muito disso. Se você for pensar, todo mundo sabe disso, né, Pedro? Sim. Há um tempo para tudo na vida. Ainda ali na crítica textual, né, pra gente parecer que a gente manja muito, né? E é interessante também a construção do texto, que usa de antíteses, né? Talvez seja um dos raros exemplos nas Sagradas Escrituras desse estilo, né? Porque ele usa ali chorar, rir, prantear, dançar, espalhar pedras, ajuntar pedras. Olha, até daquilo que não é? O poema e a construção da poesia é mesmo uma pérola, né? Você consegue encontrar esses estilos bem interessantes. A riqueza das Sagradas Escrituras é exatamente a gente conseguir identificar, e isso é por demais importante a quem crê, saber que as Sagradas Escrituras possuem um sem número de estilos literários também, não é, Alexandre? Não levar aí tudo como se fosse algo fechado, uma história definida, né?
E tem inclusive uma certa tensão dentro da própria Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, de teologias diferentes. Sim. Algumas teologias têm essa... o que até ficou bastante marcado por muito tempo no imaginário das pessoas, essa teologia de um Deus que sabe tudo e que está, inclusive, o tempo todo te julgando, e até um Deus punitivo. Mas se nós olharmos outros tantos livros e outras tantas teologias, nós vamos ver que no próprio Antigo Testamento tem lugar para o Deus misericordioso, para o Deus que se surpreende com a ação humana, com um Deus que é capaz de mudar de opinião de acordo com o que faz e com a ação reativa do homem. Sim. Pega ali aquele diálogo de Abraão, né? Da cidade de Sodoma, né? Sim. E ele vai ali, olha, mas e se tiver 50 justos, né? E, quer dizer, o imutável parece se permitir mudar por amor, por misericórdia. Esses dados precisam ser levados em conta, às vezes, né? A própria narrativa do final do dilúvio, né? Sim, que Deus fala nunca mais, né? Nunca mais. E eu acho interessante aqui no versículo 7... quando você leu, me deu um estalo, assim, porque a Bíblia tem isso de bonito, né? De você ler e às vezes parece que é a primeira vez que você leu aquilo, porque tem um quê de você estar do que você está vivendo que faz você ler de uma maneira diferente. E aí quando você leu tempo de rasgar, tempo de costurar, assim, uau, eu nunca tinha reparado na beleza disso. Você sabe que quem musicou esse poema, o Padre Zezinho é uma gravação antiga, eu creio que do final dos anos 70. Então, com todo aquele jeito dos anos 70, 80, né? Mas de uma melodia, e o Padre Zezinho com uma voz dramática, chorosa, depois eu vou te mandar. Né? E essa do rasgar e tempo de coser, do jeito que ele canta, sempre esse trecho sempre me chamou a atenção, não é? Esse modo de construir a poesia com antíteses, como eu já falei, é bem interessante, mas há sempre uma novidade que vem, né? Sempre algo novo, né? E é genial você pensar que hoje tanto se fala de timeline, né? Da linha do tempo, e aí você pega o poeta de Eclesiastes, o Coilete, falando do tempo que é capaz de rasgar, às vezes você tem que quebrar essa linha do tempo e construir uma outra. E abraço, às vezes... Vingadores. Você tem que pegar com essa linha do tempo e costurar e fazer de uma coisa que estava despedaçada, uma coisa agora reunida. É bonito demais, né? Por demais. E o texto bíblico, ele tem esse quê de mutante e imutável, né? Já que a gente tá falando, vamos um pouco pro tema, né? Porque ele é imutável, é letra, não é? Foi escrito e não se pode mudar, não é? Não se pode mudar porque é palavra de Deus, mas do ponto de vista de autoria, você não pode mudar aquilo que não é autoria sua, mas mesmo sendo imutável, congelado, ele sempre consegue trazer algo mutante. Aquilo que o Alexandre disse. Eu li esse trecho e me deu um estalo, e às vezes quando a gente faz uma interpretação, nunca é a interpretação mesma. É aquilo, né? Uma água não passa debaixo da ponte duas vezes, não é? Se você se permite ser mudado, ser transformado também, o texto ganha vida, porque não é só o texto, mas o leitor também traz vida ao texto, não é? Eu acho que isso é algo que a gente esquece bastante às vezes, não é? Há um perigo quando se fala de que você só pode interpretar uma Sagrada Escritura e só quem pode interpretar é a igreja, mas o sentido é eclesial, é dentro do corpo eclesial. Mas o texto, ele tem, lógico, o seu significado, o seu berço histórico, crítico e tudo, mas ele é mutante porque o leitor também é mutante. Sim. Eu tenho textos que eu lia de um jeito há 10 anos atrás e tem textos que eu leio de maneira totalmente diferente hoje em dia, não é? Porque nós mudamos e o texto também tem isso, né? Sim, e é interessante, você citou aí o Heráclito, né? Você não pode banhar-se... Eu não citei, não. Você... do banhar-se. Não pode banhar-se no mesmo rio duas vezes. Nossa, eu citei o tópico, mas não citei o autor, porque eu não sei, né, Alexandre? Você citou o milagre, mas não citou o santo.
Mas eu tô retomando aqui a citação do Heráclito, porque a Sagrada Escritura acaba sendo esse rio, né? Acaba sendo essa fonte onde você não bebe dela duas vezes do mesmo jeito. E é tão verdade isso, né? Essa verdade, ela é tão, assim, perene e, no fim das contas, é isso que é o louco da história, né? Porque a gente tá falando aqui de mudança e, ao mesmo tempo, tá falando de algo que perpassa a história e todas as culturas. Enquanto eu tô falando isso, eu tô lembrando aqui também de que esse pensamento do Eclesiastes está também contido lá na teologia do brahmanismo, né? Que tem lá a trindade dos hindus, onde tem Shiva, que é o deus da mudança, que é o deus que destrói e regenera. E no fim das contas, seja o nosso livro sagrado, seja outras santas tradições, estão nos lembrando para um aspecto da vida humana que, se a gente esquece ou a gente fica tão fixo na rigidez, a gente faz como quem tá tomando banho, Pedro, não no rio, mas no mar, né? O que acontece quando você está no mar e se prende lá num pedaço da praia e fica lá durão, né? A onda vem e quebra em você e te machuca, né? E se você percebe o movimento das ondas e o movimento do tempo e o movimento da vida, você é capaz de ver a onda e, se você quer, você deixa ela quebrar em você, ou você pega aquele jacaré, né? Sim. Não deixa o mar te engolir, já disse Chorão. Aí sim, aí fechou, hein? Mas ainda falando do deixa o mar te engolir e de mudanças, é aquilo, né? A vida é um contínuo, não é? Ó, eu vou citar um outro gênio do cancioneiro brasileiro, Paulinho da Viola. Não sou eu quem me navega é o mar. Mas é verdade, não é? E a gente entender a vida como esse fluxo também, não é, Alexandre? De que a gente não vai voltar. Às vezes eu atendo casos, né? E a pessoa fala, olha, mas eu sofro tanto. Lógico, há o aspecto da psicologia, da psicanálise, não é? Que pode ser levado em conta, mas às vezes eu ouço, não, olha, porque lá atrás eu fiz isso me machuca e tudo. E eu tento, às vezes, fazer a pessoa tentar entender ou tentar olhar que há vida à frente, a vida agora e a vida à frente também. Lógico, a pessoa precisa sanar essas dificuldades, para isso existe a psicanálise e tudo. Mas a vida também é um fluxo, não é? E ela é um fluxo de mudanças, né? Sim. Ela vai se transformando também à medida que a gente vai vivendo. E a gente vai mudando ao longo do tempo. E olha, há tantas coisas que já mudei, não é? Aqui já entrando um pouco no tema, mas eu acho que já está na hora da gente desfaturar. Mas eu vejo por mim, eu acho que a gente pode dizer isso lá no segundo bloco, aquilo que são mudanças fundamentais em nós mesmos, não é? Sim. E todos nós tivemos isso. Não é que a gente vai identificar pontos de mudança, mas quem a gente era e quem a gente é hoje. Mas acho que sobre isso a gente poderia falar lá no segundo bloco, né? Depois de desfaturar, sim? Sim. Então vamos lá. Vamos! O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, o mundo muda, a gente muda. O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, o mundo muda, a gente muda. 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 O mundo muda. Pobre andava de chinelo, hoje sou rico, ando de pajeiro. Eu era rico, nadava na piscina. Hoje sou pobre, pão com margarina.
Nós estamos falando hoje sobre mudanças da vida. E o Pedro falava de como a vida é esse fluxo de mudanças. E feliz, sábio, é aquele que percebe isso e respeita essa torrente que vem, não para te levar simplesmente como um barquinho de papel sendo levado para um lado para outro, mas que você, entendendo estes fluxos, possa saber de fato para onde você está indo e o que te leva. E aí, Pedro, eu acho que é interessante a gente fazer essa reflexão também de que talvez você só vai perceber mesmo a mudança na sua vida depois de um tempo, né? Você não vai perceber bem na hora que a mudança está acontecendo. Às vezes é um marco temporal ali, um acontecimento que vai dizer, olha, mudou, né? E aí quando você faz a leitura, você percebe, eu cheguei nesse ponto porque isso começou lá atrás. Então, no fundo é isso, né? Essa coisa de identificar a mudança tem a ver com você rever a sua vida constantemente também. Você sabe que sempre quando às vezes vem alguém e eu dou atendimento e a pessoa fala ali de um momento da vida, e às vezes as pessoas vêm até a gente buscando uma resposta, não é? Busca um aconselhamento, alguma coisa, e busca uma resposta. E de fato a gente não há como dar resposta se não se faz um caminho juntos, não é? Se não se coloca junto na vida e tudo. Mas às vezes, na maioria das vezes, nos primeiros, segundos, terceiros encontros, eu repito muito uma frase. Olha lá, o Alexandre já criticou esse livro não é esse livro, mas esse autor, o Jostein Gaarder, né? Com aquele livro O Dia do Coringa, e o livro termina dizendo exatamente isso. Esse eu não li. Pois é, então, tem O Dia do Coringa, e o livro termina com essa frase: para se entender o destino, tem que se sobreviver a ele. Boa. Né? E eu digo sempre isso às pessoas, olha, a gente tem que tentar viver aqui esse momento, essa travessia, com as bases que a gente tem, com aquilo que é fundamental, com aquilo que não vai deixar a gente se perder. Mas você querer agora, no olho do furacão, entender as coisas, não dá. E aí sempre cito o Jostein Gaarder, né? Eu falo, olha, para a gente entender a vida, a gente primeiro precisa sobreviver a ela, a gente precisa passar por ela, não é? E é exatamente isso que o Alexandre diz, não é? A gente não consegue, a gente precisa depurar um pouco a nossa existência, a nossa caminhada para entender as mudanças. Não é agora, nesse exato momento em que às vezes tudo parece estar mudando, que você vai conseguir entender em perfeição sua mudança ou as mudanças que vêm acontecendo. É lógico que valores, não é? A gente ia falar isso no final, mas acho que é bom sempre pontuar, não é, Alexandre? Claro. Porque não parece assim, como o Alexandre disse, eu sou um barco que deixa a vida me levar. Não é assim. Não é? Há coisas que são imutáveis, que não vão mudar. Seus valores, quem tem fé, a sua fé, aquilo que é o seu caráter. Há coisas que são sólidas, são fixas e não podem, e a gente não pode abrir mão. Lógico que algumas convicções elas mudam, elas se transformam, mas isso também vai se moldando conforme aquilo que é a sua concepção do mundo, aquilo que é a sua visão das coisas, mas alguns valores, algumas coisas, elas permanecem e é bom que elas sejam de fato imutáveis. Valores, viu? Não preconceitos. Mas eu percebo que conforme a gente vai vivendo, de fato a gente vai percebendo essas nuances de mudanças, né? Por exemplo, eu acho engraçado que quando eu era moleque, eu queria ser Cavaleiro Jedi, por exemplo. E por que eu não virei Arauto do Evangelho? Porque era mais fácil, né? Era mais parecido com um Cavaleiro Jedi, não é? Não era não. É mais parecido com a ordem, uma roupa bem parecida. Ordem do Thief. É Sith, mas eu entendi, vamos ficar com Thief mesmo. Mas eu brinco, né? Eu falo, vai ver que é por isso, né? Mas hoje eu sou o padre que menos sou convencional nesse sentido de hábito, essas coisas, né? Mas é interessante como essas perspectivas de vida vão mudando, né? Da infância pra cá, eu percebo esses tipos de coisas, sabe, Alexandre? Sim. De mudanças lógico, de paradigmas de vida, mas não de valores de vida. Tem coisa que eu carrego desde moleque. Você é assim também, não? Sim. Você queria ser cavaleiro da Ordem dos Jedis, eu queria ser cavaleiro do Zodíaco. Olha aí.
Mas eu vejo isso também, né? Na minha infância, algumas coisas que aconteceram comigo me marcaram de tal maneira. E aí, por exemplo, eu fui catequizado, Pedro, com um catequista bem, assim, diferentão, né? Eu lembro de você ter falado. E uma coisa que eu carrego, eu acho que eu carregarei pra vida toda, é ele pegando ali o livro do Êxodo, a história de Moisés, e me apresentando Moisés como libertador do povo. E aí ele, assim, na sequência, muito naturalmente, nos trazia alguma notícia que estava no jornal do dia, a gente fazia catequese no domingo, e confrontava um pouco aquilo que estava ali na palavra de Deus com o que estava acontecendo no dia a dia. E eu lembro, Pedro, que eu, garoto ali, gostava de assistir o jornal com meu pai nas noites né, no final da noite e tal, antes de dormir. Meus pais me colocavam pra dormir logo depois do Jornal Nacional. Nossa, e o jornal começava às 8, hein, Alexandre? Não podia assistir a novela, não. Mas eu lembro Você sabe que eu me lembro como mudam as coisas. Eu lembro de um dia minha mãe dar uma bronca na minha irmã, porque era 10 horas da noite e ela não tinha ido dormir ainda. Caramba. Tava aparecendo o Profeta. Lembra do Profeta que aparecia no final do programa do Chico Anísio? Então, quando aparecia o Profeta é que o programa tava terminando. Eu lembro que minha irmã não dormia, minha mãe falava: Ana Paula, já é 10 horas e você não foi dormir ainda. E eu lembro dessa cena, assim, 10 horas da noite. Quem é que dorme? Eu durmo cedo, né? Mas essas coisas mudam. Né? Pois é. Vai, você tava falando olha aí, mania de desviar de assunto, vai. Mas é isso, assim, eu lembro que isso me marcava, sabe? Assim, o confronto ali das notícias, uma visão crítica que eu já tinha em casa, que foi confirmada e ainda mais provocada pelo meu catequista, me faz ter uma visão crítica da realidade até hoje. Não, eu te entendo. Do ponto de vista de catequese, eu lembro que, cara, eu entendo, por exemplo, aqui na paróquia minha ou nas outras, quando fala, mas esse menino é meio distraído, tal, porque eu era meio distraidão, mas um pouco porque também meus pais me deram uma educação religiosa, né? Mas você sabe que a memória mais forte que eu tenho de catequese, primeiro que minha Bíblia era aquelas seleções de textos bíblicos, Bíblia da criança, sabe? Uma vermelhinha. E era a história de Lázaro, né? do rico e do pobre Lázaro. Sim. E imaginar que tinha alguém tão ferido que os cachorros lambiam as feridas. E eu lembro da ilustração daquilo, mas eu achava legal o fato de que a história terminava de um outro jeito, né? Que o rico se dava, não é que se dava mal, mas vivia as consequências da história que construiu, e que o Lázaro, no fim, tinha dignidade, era cuidado e era carregado. Veja, muita coisa muda, não é? Eu mudei muito de lá para cá. Mas como esses valores, a gente falava de novo de valores, esses valores se conservam. Porque mais tarde, né, foram justamente os pobres e o fato de existir gente muito lascada que me fez ser punk, por exemplo. Olha aí. Eu fui punk. Na adolescência. Pô, coturnão, cabeçona raspada, lógico, camisa eu usava do Dead Kennedys. Camisa do Dead Kennedys, de vez em quando camisa do Sex Pistols. Aí eu tinha, Alexandre, um pôster do Iron Maiden no quarto, Fear of the Dark, e um dia eu fiquei bolado por causa do Ebola. Eu acho que eu já contei essa história. E minha mãe falava, você tá assim por causa desse pôster do diabo aí. Mas eu lembro que eu fui punk na adolescência justamente por causa desse sentimento de revolta, não é? Veja, de indignação, né? De indignação. As coisas mudam, não é? Imagina, um menininho de catequese de igreja depois vira um punk, office boy, nos anos 90, no centro de São Paulo, sendo punk. Fazendo panfletarismo de anarquia em época de eleição. Na época do Collor, eu lembro que a gente se reuniu na Galeria do Rock, eu peguei uns panfletos de anarquia e ficava distribuindo, entendeu? Eu imagino. Sim, veja como as coisas mudam, mas a essência permanece, né? Sim, e no fim, né, por mais que
pareça que houve uma mudança, você tá sendo guiado aí por um sentimento, né, que talvez seja esse, daquilo que foi plantado na sua casa, dos valores de não se Sim. deixe compactuar com as injustiças, te fez ser punk por um período, e esse mesmo sentimento dessa busca de ser fiel a esses valores, como você dizia, foi fazer você perceber que não, agora já deu esse tempo de punk aqui, eu preciso ser radical de outras maneiras. Você sabe que, de fato, né? Eu não lembro quando eu parei de ser punk, viu, cara? Mas enquanto você tava falando aqui, você tava falando dessa questão das injustiças, uma coisa que me deixava bravo às vezes é quando eu via a seca do Nordeste, porque meu pai, toda vez que passava essas matérias, eu olhava pro meu pai tava chorando. Olha só. Então, quer dizer, olha como as coisas se juntam, né? E aí você fica pistola da vida, né? Claro. De novo, as coisas mudam, mas os valores permanecem, né? Eu na adolescência, eu não quis ser punk, não. Mas foi o tempo que eu ouvia mais rap, né? Sim, Também sim. uma história que eu já contei aqui, mas que, de fato, eu nunca pensei em ser um cantor de rap, nem fui tão militante assim, mas os meus discursos e a minha fala tava ali, né? Harmonizada, digamos assim, com essa tribo da adolescência, que por mais que eu nunca me identifiquei totalmente, fez a minha cabeça e da mesma maneira, né? Talvez eu nunca tive ali a indumentária e tal, mas talvez também porque a minha família sempre falou assim, isso é coisa de maloqueiro, isso é coisa de bandido. Que é uma coisa que talvez os jovens de hoje nem entendem, né? Porque o rap se transformou No status quo, né? no status quo, numa vertente de música como outra qualquer, mas naquele tempo, ouvir rap era... Meu Rap Deus, era coisa de bandido, bicho. Você é bandido. Você Rap era coisa de bandido. maloqueiro. Rap, mano, eu lembro que eu era punk, mas quando eu tocava rap em casa, eu lembro que os vizinhos torciam o nariz. Escuta Iron Maiden, mas não escuta rap. Escuta Raimundos, mas não escuta rap, né? Raimundos é dose. Raimundos é funk com guitarra, é a mesma coisa, não tem nada de diferente. Mas olha, Alexandre, aí indo um pouco à frente, não é? De novo, eu acho que é interessante lembrar isso. E a gente está usando a nossa vida de parâmetro, porque é o que a gente pode falar, não é? Mudam-se as coisas, mas os valores permanecem, não é? E eu lembro que eu depois fui para a vida profissional, eu trabalhei numa produtora de cinema. Aí veja, né? Gostar de comunicação, né? Eu trabalhei numa produtora de cinema, por isso que eu edito aqui os áudios, e eu faço com muito prazer, porque fui editor durante um tempo. Fui pro SBT e trabalhei com comunicação. Trabalhar com comunicação, eu lembro que quando eu era moleque, alguém perguntava, o que você faz no SBT? Eu falo, eu sou aquela mão que fica dançando lá no Google. E tinha gente que acreditava, olha lá o tio Pedro. A mão do tio Pedro. Pois é. E assim, é interessante, Alexandre, porque eu, como todo jovem, uma época você se afasta da vida de fé. Eu também me afastei da vida de fé. Sim. Não é? Eu não sei se você teve isso. Você teve isso ou não? Eu tive por um período muito curto, assim. Eu tive um período curto também. Tinha que ir na missa, porque meus pais pegavam no meu pé e eu não queria ficar mal e tal. Mas o que me fez voltar para a vida da igreja foi o grupo da galera que levava Marmitex. Olha Veja só. O Mantovani, o Lula, não é o Lula, o Luiz Inácio, né? O João Luiz, um grande amigo meu que hoje mora na Bahia, a família dele. E nós íamos, dia de sabadão, levar ali comida pra gente que mora na rua. E ali foi a porta de entrada pra minha volta da igreja, veja só. Ali eu virei tocador de missa de novo, catequista. Mas, de novo, mudam-se as coisas. Vou ficar na mesma cantilena aqui, né? Mas não mudam os valores, né? Você sabe como é que eu voltei pra igreja? É engraçado. Eu tava no tempo fazendo Senai, eu já contei essa história um monte de vezes. No Senai era um tempo que não tinha menina estudando com a gente, né? E aí eu fui pra... teve um amigo que tava fazendo Crisma. E aí esse amigo falou, eu tô apaixonado por uma menina lá do Crisma. Aí você falou, tem menina? Eu sei como é que é. E olha, eu vou falar pra você que eu voltei pra igreja porque tinha menina na Crisma.
Mas olha, assim, eu fiz um encontro querigmático que uma das coisas que me fez, assim, um pouco aceitar é que me falaram que tinha bastante mulher dando sopa. Olha aí, tá vendo? E você ali, né? Você ali um teenager, você fala, opa, né? Alguma imagina. sobra, não sobra, né? Não, e aí depois você encontra outras coisas, né? Sim. Assim, pra mim foi o período que, como eu tinha uma outra vivência no tempo de catequese e eu voltei pra igreja, eu vim naquele mesmo afã, sabe? De participar, de confrontar ideias. E aí eu via, Pedro, a meninada apática. Ah, é. Assim, o pessoal meio obrigado por estar ali. E eu, sabe, aquilo me deixava de uma maneira assim tão bolado, incomodado, triste, que assim que eu terminei o crisma, praticamente o meu catequista já chamou, você não quer ajudar? Porque eu vejo que você tem uma postura diferente, você tá aqui por uma outra coisa. Aquela primeira motivação caiu na primeira semana, né? Assim, aí eu fui, comecei a acompanhar a turma de crisma que veio na sequência, comecei a aprender violão pra tocar na missa, e aí, assim, não saí mais, né? Tá, agora, uma coisa que é interessante, né? Porque o pessoal fala, ser padre é uma grande mudança. Pelo menos pra mim não foi, não é, Alexandre? Eu lembro que foi uma decisão mega natural, sabe? Lógico, conversava com o José Arnaldo, que é um padre, o Alexandre conhece, é um padre bem conhecido aqui na Arquidiocese. Conversava com o Rodrigo Pires, que é seminarista, o Mantovani, que era seminarista à época. Ou seja, a gente conversava com esses amigos, com esses meus amigos, que o Alexandre também conhece, mas no fim, aquilo que parece ser a decisão mais brusca da minha vida foi a mais natural. A mais natural possível. Tanto que quando eu falei, pô, legal, é isso mesmo, acho que era esse o caminho, não tinha outra coisa, né? Mas eu não era aquele seminarista da calça preta e do jeitinho, né, empolado, muito pelo contrário. A igreja me aceitou do jeito que eu sou até hoje, né? Isso eu acho interessante. Sim, pra mim também foi algo, eu não diria normal, porque passou por um período até grande de discernimento, mas não, assim, pra mim não foi de maneira nenhuma uma coisa romantizada. Foi, acho que como pro Pedro, um momento de mesmo olhar para os valores, olhar para aquilo que eu podia contribuir com a igreja e me jogar, assim, nessa coisa mesmo de eu acho que é o melhor que eu posso fazer com a minha vida. Sim. E fui. E pra mim foi estranho quando eu cheguei no seminário e percebi tantas histórias diferentes e tantas motivações diferentes. Sim. Muita gente com motivações místicas e tal, e a minha motivação de fato nunca foi mística, assim, não foi um arrobo místico, foi muito mais essa busca de coerência e ao mesmo tempo de retidão, né, de busca de viver as virtudes éticas o máximo que dava, né? Sem dúvidas, eu acho que coerência é a palavra, sabe, Alexandre? Coerência, de novo, repito, lá do começo, de valores que você vai vivendo, coerência de vida, de fé, e não é aquela, né? A gente já falou sobre isso lá atrás, não é fuga, nada disso. Na verdade, são as coerências, é a vida que vai te apresentando ali caminhos e que você acaba abraçando. Porque eu, quando eu decidi ser padre, eu tava, acho que no segundo ano de administração e marketing, veja só. E eu falei, eu vou esperar, vou ver se eu seguro na boa esse tempo, e se eu ver que eu consigo segurar na boa aí a solteirice e tudo, eu vou nessa pegada, né? E no fim deu certo, né? E mesmo dentro da vida presbiteral existem mudanças, né? Eu tenho aí 10 anos dessa vida e eu já não sou mais o mesmo que eu era 10 anos atrás. Alguns valores ou muitos deles permanecem, mas muita coisa muda, né? Por exemplo, eu jamais imaginei que iria estudar depois de 10 anos de padre. Eu jamais imaginei que eu estaria onde eu estou hoje, né, em 10 anos de padre. Porque eu, particularmente, nunca entrei traçando planos, né? Eu queria viver isso, não é? Não tinha um plano de carreira.
Não, muito pelo contrário. Para mim, rezar uma missa já ia... Eu falava assim, olha, depois que eu rezar primeiro, se o senhor quiser me matar, não tem problema não, né? Hoje mesmo eu conversava com um jovem que vai celebrar a primeira Eucaristia aqui na paróquia, né? Um diácono. E eu falava para ele, olha, a primeira Eucaristia que eu celebrei na favela. Eu acho que não tenho nem foto disso. Eu não tenho filmagem, eu tenho a memória gravada. Eu lembro da minha irmã ali, eu lembro até da roupa que minha irmã usou, eu lembro o que me deram de presente, eu lembro da homilia, do ambiente. Nem o lugar em que eu rezei a minha primeira missa, que eu presidi a primeira missa, existe mais. Derrubaram e construíram outro, né? Então. Mas era o que eu queria, não é? Sem traçar. E hoje em dia a gente olha para a vida, não é? Eu consigo entender 10 anos atrás, hoje eu não consigo entender, né? Você falou aí do destruir e construir outro. Eu lembro que antes de vir da Itália para o Brasil, eu tive a oportunidade de estar em Monte Cassino, que é o primeiro mosteiro beneditino, onde tudo começou ali da ordem de São Bento. E o mosteiro de Monte Cassino já foi destruído e reerguido várias vezes, né? Sim, como Jerusalém, né? Como Jerusalém. E lá em Monte Cassino tem uma parte que é como se fosse um museu das ruínas. E alguém falava, ai, que pena, imagina como deveria ser lindo esse lugar e foi destruído. Que, aliás, Monte Cassino foi construído no antigo templo de Apolo, do século IV antes de Cristo. Pois é. E aí eu falava pra pessoa assim, olha, mas se até nós passamos dessa vida para outra, se até esse nosso templo aqui, ele cai uma vez e é reconstruído de uma maneira nova por Deus, quanto mais os templos de pedra, né? Sim, até do ponto de vista biológico, a gente se renova, né? Sim. Nossa pele se renova, nossas células se renovam. A gente não é, em questão de matéria, os mesmos que éramos no dia que nascemos, né? No entanto, os valores permanecem. Né? E é interessante você pensar isso, né? Que, por exemplo, a igreja perde um bom tempo para nos formar. Sim. E, olha, é importantíssimo esse período de formação. Mas quando você olha 10 anos depois da ordenação, você pensa assim, puxa vida, a igreja formou um padre, mas depois esse tempo de vida sacerdotal formou o outro. Sim. Que é acumulativo, graças a Deus, né? Você não apaga uma coisa para construir outra, mas é exatamente você esse fruto da história. E é muito interessante, porque no fim, você chega num determinado ponto da sua vida e fala, tá bom, né? Até aqui eu vivi isso e agora eu preciso dar um outro passo, preciso fazer uma outra coisa. E isso não significa que você deixa para trás uma parte da sua vida. Essa vida que você levou vai junto, né? E aquilo que você vai ser dali em diante é, de alguma maneira, fruto daquilo que você foi. Mas esse passo também de olhar para frente e dizer o que eu quero ser é importante, porque senão a gente volta àquela história. Tem uma hora que você olha para você mesmo e olha do que você está fazendo e seus valores e diz, eu não me reconheço mais. Então, cedo ou tarde, a vida nos faz olhar para para onde estamos e dizer, tá bom, mas e agora? Para onde você quer ir? Né? Esses dias trouxemos aqui para o Ipiranga um padre psicólogo, né? Lá de Mariana, a gente trouxe ele para falar um pouco com os padres. Um pouco é meu trabalho, né, Alexandre? Sim. Pautar o estudo dos meus irmãos. E ele falava disso, da necessidade de se formar, antes de tudo, pessoas. Não é? O formar o padre não é que é uma questão secundária ou colateral, mas se o seminário não forma bons homens, não é? Bons seres humanos, ele já está falhando naquilo que é primeiro, né? Que é formar. Não é? Eu achei isso por demais interessante, não é? Porque um bom padre, ele precisa ser um bom homem. Não é? Eu lembro do Zé Arnaldo falando isso. Um bom padre, ele tem que ser em potência um bom homem. E se ele fosse pai, um bom pai. Não é? E se ele fosse esposo, um melhor esposo.
E ele tá deixando essa potência toda para viver o ministério, para viver essas questões de valores, não é? É aquilo que você dizia, é formar pessoas, e pessoas bem resolvidas, não é? Bem resolvidas e ciosas de quem são e dos valores que vivem, né? Concordo plenamente, assim, e penso que o meu período de formação me ajudou muito a ser o homem que eu sou hoje. E penso nesse período de sacerdócio, de ministério, o quanto foi importante ter em vista de que precisava ser feliz nesse período como um todo. E fui, né, Pedro? Feliz. Sim, sim. Hoje eu tô passando por uma mudança de vida e, no fim, foi um dos porquês de eu trazer esse tema também, porque eu fui padre e agora não sou mais. Eu me apaixonei e desse amor, Deus me deu uma filha. E tive que passar por esse período de olhar, Senhor, o que tá acontecendo? Tava tudo certinho e agora o Senhor revirou tudo. E aí é que você faz essa leitura, né? Ou eu fiz essa leitura de que, peraí, a coisa não foi assim, do dia pra noite, mas foi um todo. E tem um pouco esse pesar, né? De você ter algumas expectativas e de repente olhar que nem eu cumpri as expectativas que eu tinha e talvez nem as expectativas que a igreja tinha para comigo, mas ao mesmo tempo de olhar para como tudo aconteceu, o que eu pude fazer nesse período de ministério e dizer, olha, talvez Deus me quis por um tempo como um padre e agora ele traçou outros caminhos, né? Ou ainda como eu dizia para Dom Odilo quando eu fui conversar com ele, né? Contar a história toda e que precisava deixar o ministério. Por causa dos valores, né, Alexandre? Por causa dos valores. Eu dizia para ele que, assim, talvez de uma coisa que até não foi certa da minha parte, ter me envolvido com uma pessoa, Deus me deu algo bom, me deu algo maravilhoso. E aí, quando eu faço a leitura da minha história, eu percebo que talvez eu até estava bem, Pedro, do ponto de vista afetivo, até estava pronto para ter continuado com uma vida de celibatário, né? Acertar o passe e voltar para a vida de celibatário. Mas eu não estava pronto e não estava bem resolvido para mim o não ser pai, né? Pois é. E eu percebo hoje o quanto a Alice, que é a minha filha... Que é a coisa mais cuti-cuti que tem, viu? Beijo, Alice! Fotos semanais, GIFs. E eu vejo o quanto ela me traz um lado da vida que... É como o Pedro disse, eu era pai em potência, né? Tentava ser pai espiritual de uma comunidade. Mas talvez Deus olhou e falou, olha, você pode mais. Você pode dar mais nesse quesito aqui. Então vai cuidar dessa menina. Eu acho, porque isso também é viver um sacerdócio, né? Sim. Como disse o Alexandre, ele não vive mais a vida sacerdotal, né? Conseguiu, e eu acho que vale a pena aqui dizer, né, Alexandre? O Papa concedeu a ele a dispensa, não é? Então, o Alexandre foi dispensado pelo Santo Padre, né? De não cumprir as obrigações sacerdotais, justamente para que possa viver essa vocação. É bonito isso da igreja também, eu acho que vale a pena, né, Alexandre? Sim. Olharmos para aí, não é? É bonito, a igreja entendeu. Sim. E a igreja compreendeu assim com amor, com um carinho fora do comum, não é? E já faz tempo isso, não é, Alexandre? Não é algo assim... A gente vem nessa caminhada e você pode perceber, em nada perdeu, o Alexandre perdeu a sua essência, porque é aquilo que eu digo também, não é que estou defendendo o meu irmão, não é? E que continua meu irmão, não é? As mudanças acontecem, mas os valores permanecem. É por isso que, sem puxar saquismo, é por isso que é meu irmão, e é por isso que continuamos juntos na caminhada, né? Exatamente por isso, porque as mudanças podem vir, mas os valores não. E para a gente entender a vida, a gente precisa sobreviver a ela, né? E o Alexandre agora já consegue ter um vislumbre do que é a vida, né? Porque tem aí um pedaço de vida que saiu dele, que é tão bonito, né? E faz ele compreender a vida sobre uma nova toada, né? E isso que o Pedro falava, que de fato o sentimento é esse,
quando chegou a dispensa do Vaticano das obrigações sacerdotais, o sentimento é de gratidão mesmo. E, de fato, isso já faz algum tempo que essa mudança vem ocorrendo, mas publicamente eu só posso falar agora, né, Pedro? Sim, Porque sim, agora sem que dúvida, chegou a dispensa, tudo, e a orientação da arquidiocese vai vivendo a sua vida, mas esperem as coisas se resolverem para se tornar público. E é isso. A igreja me pede, continue sendo um cristão, continue colaborando com o povo de Deus nas suas capacidades e nas suas possibilidades, e não deixe a comunhão nem a fé católica, porque o sacerdócio é um dom, o celibato é um dom, assim como é um dom o casamento, que é o que agora eu vou buscar, e Sim, e a paternidade. E a paternidade também é um dom. Então, é um dom sublime, né? No fim, os dons estão todos em nós. E Sim. Se você olha para a sua vida e olha para os movimentos que estão acontecendo, para as mudanças, você vai perceber que você tem dons variados, ou os dons que Deus te deu, eles não são circunscritos a uma realidade só. Mas você tem que buscar sempre essa verdade e essa busca de fato para onde você está levando a sua vida, né? Olha, talvez você que esteja ouvindo aí esteja passando ou achando que está passando por um momento de mudança. É aquilo, né, Alexandre? Eu lembro muito da figura do transfigurado, de Jesus transfigurado. E eu faço uma leitura de que Jesus aparece transfigurado ali para os discípulos, para eles lembrarem para onde eles caminham, como se fosse uma âncora, sabe? E que não houvesse cruz, não houvesse dificuldades que fizessem eles desistirem de continuar seguindo para aquilo que eles conseguiram experimentar. Parece discurso motivacional, mas assim, a vida, cara, ela tem mudança o tempo inteiro. Eu mudei com a mudança do Alexandre. Nossos amigos mais próximos, todos nós mudamos com a mudança do Alexandre. E a gente tá no processo de mudança com ele, né? Porque quem tá próximo também é mudado, também é transformado. Mas uma coisa que a gente não perde, e repito aqui pela 200ª vez, são aquilo que são os nossos valores. Para Pedro, Tiago e João, quando viram o transfigurado, é lembrar, não, a coisa caminha para lá. Por mais que as nossas vidas tenham mudado, a gente sabe exatamente para onde a gente caminha. Talvez por jeitos diferentes, em ritmos diferentes, em pés diferentes. As mudanças, elas são contingências da vida. Viver é estar mudando o tempo inteiro, não é? Mas lembrar para onde a gente caminha faz com que a gente não se perca naquilo que é o cerne da mudança. Não perder os valores, não é? Não perder aquilo que nos faz e nos constitui como pessoas. E aqui não é a questão de ser cristão ou não, porque a gente tem gente que não é cristão que ouve o programa, mas é a questão de conservar aquilo que nos que nós somos de essência. E se não perdemos isso, lógico, os sofrimentos da mudança eles vêm, eles são difíceis e às vezes são duros, árduos, mas a gente precisa saber que é como um parto, né? Eu lembro do professor Blank, aqui termino, eu não vou falar mais nada, o Blank falava assim, colocava a foto de 2 bebês dentro do ventre da mãe, lembra? E ele falava assim, será que existe vida depois do parto? Não é? Os bebês perguntando. E às vezes a gente tem que lembrar que a gente está sempre nesse processo. Será que vai ter vida depois da mudança? Vai, sempre vai, sempre vai. Sim. E se a gente sabe como caminha e para onde caminha, sempre a gente vai ter sempre também a gente vai conseguir enxergar para onde vai, não é? Por mais que sejam caminhos diferentes, a gente sabe qual é o destino, ou pelo menos qual é a finalidade de quem nós somos, embora a gente tenha mudanças, né? E eu só gostaria de terminar lembrando que a igreja nos chama à mudança também o tempo inteiro, e ela nos chama à mudança com uma palavrinha chamada conversão. E o mais duro, Pedro, é que às vezes a gente olha para nossa vida, olha para aquilo que são os nossos valores, e você sabe que tem um preço a se pagar para você botar a sua vida no rumo certo. E às vezes o ambiente ao seu redor não ajuda e não favorece. Mas nem tanto porque as pessoas estão te acusando, mas você tá preso aquilo que as pessoas vão pensar sobre você. Que é a pior coisa, né? E você não quer
pagar pelo preço da imagem que você já cristalizou de você mesmo. Então, eu posso dizer, né, e te convido a isso, por maior que seja o preço que você acha que está pagando, bota a sua vida no trilho. Tenta acertar o seu passo, porque nada nessa vida tá totalmente quebrado e nada nessa vida é assim de tal maneira desconcertado que você não consegue se acertar mais. Agora, arque com as consequências também, né, daquilo que você acha que é o certo. E as pessoas que te amam, elas vão te apoiar. E as pessoas que estavam com você pela pessoa que você é e não pela imagem que você fez, vão continuar do seu lado. E eu sou testemunha disso, né? E eu posso dizer também que, de alguma maneira, é um presente extra que Deus me dá. As pessoas que estavam ao meu lado por outros motivos que acabam se afastando, né? Porque não estavam comigo ou na minha vida pelo Alexandre, ou pela amizade, ou pelo cristão que eu sou, mas estava por uma figura que elas achavam que era ilibada, que talvez precisassem de alguma maneira também para ancorar as suas autoimagens. Então, tenha certeza, se você faz as coisas em Deus e por Deus e deixa Deus te guiar nas mudanças, as coisas vão mudar sim, e vão mudar para melhor. Mesmo que no primeiro momento nem pareça, no fim, Deus dá um jeito de colocar tudo nos trilhos. Dos males, Deus tira bens. Sim. E olha, para terminar, Alexandre, eu vou falar uma frase de sabedoria, tá bom? Tirada, adivinha de onde? De Hamilton. E há lá uma música chamada Wait For It, em que há uma frase que eu adoro, e o cara canta muito bem. Ele fala, eu sou a única coisa nessa vida que eu consigo controlar. Tá aí uma verdade. A única coisa que a gente consegue controlar na nossa vida somos nós mesmos. As circunstâncias que nos cercam e aquilo que vai influenciar de um jeito ou de outro na nossa vida, bom, isso a gente não tem muito controle. Mas se a gente souber que mantém a vida sob rédeas mesmo nas mudanças, bom, já é um jeito de a gente conseguir entender a nossa própria existência. Acho que é isso, né? É isso. Tá bom demais. E a gente pode ir terminando, né, Pedro? Já. E no fundo, foi o nosso programa catártico aqui. Mas de uma certa maneira um disclaimer. Sim, porque sim. tem gente que já sabia da história e tava falando, mas eles continuam lá, como se nada tivesse acontecido. Uma conversa não muda nada. Tudo tem seu tempo e sua hora. Tudo tem seu tempo, tem sua hora. E a gente continua por aqui, tentando fazer da melhor maneira possível essa nossa conversinha aqui. Que esperamos que sirva para quem ouve, né, Pedro? Porque para nós serve muito. Porque exatamente nos ajuda a pôr as ideias no lugar. Aí. Bom, Alexandre, eu preciso ir porque eu tenho compromissos, hein, meu irmão? Tá bom, e eu tô corrigindo provas e trabalhos. Aê! Graças a Deus eu não tenho esse tipo de problema. Um beijo! Um abraço! Aê, tá animado, Paulo Lopes. Um aperto de mão, até mais. Tchau, tchau.